Nós acabamos de receber aqui um e-mail do presidente do Espaço Democrático, Dr. Guilherme Afif Domingos, que se encontra em missão fora do Brasil, mandando aqui o nosso abraço e as boas-vindas para a doutora Lúcia e o abraço carinhoso para o Marcel e para o Machado. Temos também perguntas da Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Marcel, na sua experiência de economista e também de alguém que acompanha as pesquisas que são realizadas regularmente sobre a questão do empreendedorismo, você diria que o brasileiro está se tornando mais empreendedor ou menos empreendedor? E complementando, as mulheres estão empreendendo cada vez mais? Eu acho que o brasileiro está se tornando mais empreendedor e a participação das mulheres tem crescido. A última pesquisa do GEM, que anualmente faz a pesquisa sobre empreendedorismo, tem mostrado não só o aumento da participação da mulher, como o aumento da participação das outras regiões, das regiões mais novas, onde a taxa de crescimento do empreendedorismo é maior. Eu acho que quando você tem uma relativa estabilidade da economia, você oferece um horizonte que acaba facilitando o surgimento do empreendedorismo. Se nós soubermos facilitar essa transformação do desejo em realidade, ao invés de criar obstáculos, eu acho que nós temos ainda muito espaço para aumentar o grau de empreendedorismo da população. Agora, como a doutora Lúcia falou, nós precisamos também incorporar o sentido de inovação, e isso já é um estágio mais complicado, mas se o Brasil quer se tornar um país realmente desenvolvido, ele precisa partir também para a inovação, não só o empreendedorismo tradicional, mas um empreendedorismo nessa área da inovação, das novas tecnologias, que traz realmente ganhos de produtividade muito grandes. A economia só cresce efetivamente com ganhos de produtividade. A economia criativa, Marcel, ela emprega muito? Bom, depende, como o Machado disse, do conceito que você inclua na economia criativa. Mas eu acho que a economia criativa pode, em determinadas atividades, não empregar muito diretamente, mas ela é meio para desenvolver outras atividades que acabam empregando muito mais gente. Eu acho que ela tem um impacto, inclusive, como eu mencionei antes, ela pode ter um grande impacto na produtividade, e é isso que leva ao crescimento saudável. Temos agora uma pergunta enviada pelo Roberto Macedo, que se encontra aqui no nosso auditório, economista Roberto Macedo, nosso coordenador de estudos da Fundação Espaço Democrático. É para você, Machado. A Oktoberfest de Blumenau, as celebrações da Semana Santa em várias cidades mineiras e as congadas e outras manifestações como essa são partes da economia criativa, e como as cidades que não as têm podem criar uma a mais? Você, de uma certa maneira, já respondeu, mas ele pergunta especificamente dessas questões. Não, a pergunta é muito boa porque me dá a oportunidade de chamar atenção para outras coisas. Juntando aqui um pouco do que falou o Marcel, um pouco do que falou a doutora Lúcia, não há dúvida de que a criatividade passou a ser uma preocupação no Brasil há um tempo muito pequeno. Não estou falando nem de economia criativa. Enquanto nós tínhamos aquela inflação maluca, ter sucesso no Brasil tinha muito mais a ver com ter uma reserva de mercado, ser amigo do rei, do que propriamente ser eficiente, ser competitivo. Então, nós só começamos a pensar para valer em qualidade, produtividade e criatividade, que é a matéria-prima da inovação, do empreendedorismo, da produtividade, há pouco mais de 20 anos. Portanto, a coisa começa aí, por um trabalho de conscientização. Muita gente ainda pensa que criatividade é dom. Eu aqui faço questão de ressaltar que eu faço parte de uma universidade que teve a clareza de visão de perceber que isso podia ser um diferencial competitivo e que mandou muitos professores participar dos maiores eventos do mundo de criatividade, de solução criativa de problemas, e foi pioneira na introdução da disciplina criatividade em todos os seus cursos. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização e de diagnóstico é fundamental.
Então, o Roberto fala das cidades criativas, e ele dá o exemplo da Oktoberfest, dá o exemplo das cidades mineiras. Eu vou muito além. Você tem a Oktoberfest não só hoje cresceu de um fim de semana para um evento de 18 dias, mas ela gera hoje uma série de outros benefícios para Santa Catarina inteiro. Por exemplo, a assiduidade ao Parque do Beto Carreiro cresce muito durante o período da Oktoberfest. Por quê? Porque muita gente que vai para lá para a Oktoberfest aproveita para ver algumas coisas na região. Hoje você tem a Oktoberfest sendo exportada, entre aspas, para outras cidades do Brasil. Nós tivemos a Oktoberfest em novembro aqui no Anhembi. Então, é isso que eu chamo de a multiplicação, quando você consegue superar um dos desafios, que é transformar um atrativo pontual e local num atrativo mais duradouro e mais diversificado. E aí eu vou te dar outros exemplos, Roberto, que são fantásticos. Paraty, com a Flip. Tá? Quer dizer, hoje Paraty atrai gente do mundo inteiro para uma feira que se tornou uma referência internacional. Campos do Jordão, com o Festival de Música. Gramado era conhecido por ser uma cidade serrana de inverno, aí ela criou o Festival de Cinema, agora tem o Natal das Luzes. Então você vai criando uma série de outras razões para transformar aquela cidade que atraía só numa determinada época do ano em várias outras épocas. Isso pode ser feito numa cidade, isso pode ser feito numa região, isso pode ser feito por meio de um cluster, ou isso pode ser feito num bairro. Você vê, por exemplo, Buenos Aires. Buenos Aires se renovou completamente quando fez Puerto Madero, que era o quê? A renovação de um setor portuário que era degradado. Se você for a Belém do Pará, a Estação das Docas é exatamente isso. Então você tem Barcelona, você tem Bilbao, você tem exemplos aqui no Brasil e fora do Brasil de cidades ou de regiões ou de bairros que ganharam um estímulo extraordinário através de iniciativas do que a gente chama de economia criativa. Obrigado, Machado. Agora tem uma pergunta do Roberto Gurgel, de Goiás, pelo Twitter, para a doutora Lúcia. Doutora, é mais fácil desenvolver a economia criativa em cidades menores, como é o caso de Florianópolis, ou o tamanho da cidade não importa? É possível criar polos de economia criativa em uma cidade de qualquer tamanho? Vou pedir ajuda aqui para o Machado, que é o especialista em economia criativa, mas eu imagino que em qualquer cidade, de qualquer tamanho, você consiga descobrir alguma atividade e tornar aquela cidade... Por favor, Machado, me ajude aqui com essa. Eu concordo, até porque esses exemplos mostram exatamente isso, né? Nós temos, eu dei o exemplo de São Paulo, que é uma cidade enorme, é uma megalópole, e ela foi fazendo coisas no sentido de se tornar mais atrativa através de vários itens da economia criativa, mas eu também dei aqui o exemplo de Paraty, dei o exemplo de Campos do Jordão, que são cidades relativamente pequenas e que foram encontrar isso. E você tem o caso de cidades que são naturalmente atraentes, e aí o turismo passa a ser o ponto indutor. Você tem, por exemplo, em Portugal, algumas cidades muradas, que são cidades medievais, que elas já seriam naturalmente atraentes, como é o caso de Évora, como é o caso de Óbidos. Mas essas cidades fizeram o quê? Criaram festivais, criaram uma série de atividades artísticas, musicais, teatros ao ar livre, e justamente no sentido de expandir isso daí. E você tem os dois grandes exemplos, que eu acho que são de cidades totalmente artificiais, criadas e que em pouco tempo se transformaram em mecas de economia criativa com DNAs diferentes. Uma delas é Las Vegas. Las Vegas foi criada no meio do deserto, há quase 100 anos atrás. Depois ela se tornou conhecida como a capital do jogo, mas quem vai a Las Vegas hoje pode nem jogar uma ficha no cassino, porque ela tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você tem lá coisa para fazer o tempo todo. Shows, musicais, tem 6 espetáculos simultâneos do Cirque du Soleil, você tem um comércio hoje muito desenvolvido, você tem viagens ali para o entorno, para o Grand Canyon, uma série de coisas. E a outra, que é um exemplo ainda mais fantástico, é Orlando.
Orlando, ao invés de ser construído no deserto, foi construído no meio de um pântano. Era uma região pouco desenvolvida dos Estados Unidos e se transformou em poucos anos na capital mundial do entretenimento. Começou com a Disney, hoje tem não sei quantos parques temáticos, mas tem muita gente que vai a Orlando para fazer outras coisas, para participar de feiras, tem um centro de convenções extraordinário, tem um comércio fantástico. Então, são exemplos de cidades hoje consideradas exemplos de cidades criativas que surgiram através de DNAs completamente distintos. E algumas até se renovam. Por exemplo, Los Angeles, que era conhecida como a capital do cinema, Los Angeles hoje é uma cidade tão grande, tem tantos problemas, sobretudo de tráfego, que ela acabou criando outras coisas que tornam atrativo. Você tem hoje muita gente que vai a Los Angeles e fica num pedacinho da cidade, pequenininho, ali onde tem o Staples Center e o centro de convenções. Staples Center é onde o Los Angeles Lakers, o Clippers, o Kings, que é o time de hóquei da cidade, manda os seus jogos. Em torno ali tem um centro de convenções extraordinário para não sei quantas mil pessoas, e em volta daquilo tem 10 ou 15 hotéis com 1.500 quartos. Ou seja, tem muita gente que vai a Los Angeles participar de feiras, de convenções, nem sequer tem tempo de ver Hollywood. E, no entanto, sai de lá extremamente satisfeito porque a cidade, aquela região, consegue oferecer tudo aquilo que faz uma pessoa se sentir bem em termos de atendimento às suas necessidades. Todo mundo que viaja gosta de fazer um passeio, gosta de fazer uma compra, e tudo aquilo você pode fazer sem ter que enfrentar aquele trânsito caótico que é o trânsito de Los Angeles. Doutora Lúcia, eu não tenho culpa, mas o Wellington Rocha, de Campinas, pergunta pelo Facebook: o humor pode ser considerado parte da economia criativa? Ele acha que o brasileiro tem uma grande tradição nessa área e gostaria de saber se esse tipo de atividade se engloba nas atividades da economia criativa. Olha, é preciso diferenciar algo importante. O humor, a criatividade, isso claro que faz parte da criatividade humana, mas para que isso se torne uma força econômica, precisa algo mais só do que você ter humor, do que ser criativo, né? Existe todo um ciclo de pensar como você transforma um processo ou um produto inovador em um negócio. E às vezes o brasileiro acha que só porque ele teve uma ideia brilhante, ou porque ele achou algo muito interessante, ou ele tem uma habilidade artística, necessariamente aquilo vai se transformar numa atividade econômica de sucesso. A economia criativa está mostrando que, na realidade, para você transformar isso numa força econômica, num empreendimento produtivo, você tem que fazer um plano de negócios, você tem que prototipar, você tem que testar no mercado. Não é só simplesmente a manifestação inovadora ou a manifestação criativa. Existe um planejamento, existe uma fase de teste, de mercado, que precisa seguir esses planos para um empreendimento dar certo. Então, é preciso não misturar a característica do brasileiro de ser cordial, de ser criativo, de ser bem-humorado, com esse potencial inovador e do uso da criatividade como uma atividade produtiva, né? É preciso algo mais para que esse bom humor se torne numa atividade lucrativa e produtiva. Muito obrigado, doutora. Essa é para o Marcel Solimão, uma pergunta interessante do João Carlos Gomes, essa vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela Rede 55. Como compatibilizar a criatividade com a organização empresarial? Ele pergunta: uma empresa criativa tem que ter uma administração diferente, também criativa, ou o modo de administrar tradicional pode ser adequado? Bom, veja, é preciso ficar claro que só criatividade não basta, doutora. Você já mencionou, precisa suor também, né? Criar um empreendimento, dar vida ao empreendimento, fazer um empreendimento prosperar, exige criatividade, mas exige também organização, exige transpiração, exige persistência. E para isso tudo a gente precisa ter um método. Você pode ser mais flexível numa empresa criativa, mas não pode deixar de ter algum grau de organização. Você não precisa seguir aqueles cânones clássicos da administração que a gente
aprende na escola, até porque hoje em dia isso tudo já foi revolucionado, mas você precisa ter organização. Tanto antes de criar a empresa, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você precisa conhecer toda a legislação, você precisa dimensionar os recursos necessários. Não basta ter a ideia ou, às vezes, nem só ter o produto. A empresa resulta de um complexo que vai levar ao seu sucesso. Muitas vezes você tem uma grande ideia e começa sem qualquer organização e acaba fracassando apesar da tua criatividade. Então é preciso juntar todas as coisas. Um ex-presidente da IBM disse uma vez, para você ter sucesso, aumente a quantidade de fracasso, que é exatamente essa ideia de que só a criatividade não basta. Mas as pessoas estão insistindo nisso, viu, doutora Lúcia? Essa é do Rodrigo Cristiano Cararo, de São Bento do Sul, Santa Catarina. A intuição é vista como uma qualidade muito desejável para os executivos de hoje, diz o Rodrigo. Como a intuição e a criatividade se complementam? Pergunta ele. Isso é interessante. Tem um vídeo no YouTube do Sir Ken Robinson, que é um estudioso da área de educação, e eu até sugiro e recomendo que vocês vejam essa apresentação, é um TED Talk. Ele fala o seguinte, que a escola de hoje, da maneira com que ela está organizada, ela mata qualquer criatividade das crianças, dos estudantes que entram nela. Assim, nós nascemos criativos, intuitivos, com essa capacidade aguçada de poder criar, ter ideias novas, e a escola o que faz é matar essa nossa capacidade, é cercear essa nossa capacidade de ter essas ideias novas. Isso é verdade, mas como o Marcel falou, além da intuição e da criatividade, é preciso método, esforço, organização para se chegar num objetivo. As metodologias, hoje um executivo tem uma série de metodologias à sua disposição para escolher como gerir a sua empresa, né? Há vários, não é um caminho único que seja o certo modelo para gerar resultado. Uma das coisas, eu volto a enfatizar, é a questão do erro, né? De como a nossa sociedade pune ou estimula as pessoas a arriscarem a errar, né? Não é que a gente vai premiar o erro, mas a punição de tentar e falhar, ela não pode ser tão severa que ela evite, que ela faça com que as pessoas deixem de ter o impulso criativo de tentar um jeito de fazer diferente. Então, tanto na escola como nas empresas, essa cultura que é possível errar, desde que eu reconheça onde que eu errei e transforme esse erro num aprendizado, numa maneira nova de fazer as coisas a partir daquele ponto, é uma questão importantíssima para nós termos empresas inovadoras e empresas criativas.